Bom dia, pessoal! Aula de hoje, nós estamos ainda no grupo 5, capítulo 15, Minha Vez de Falar. Os módulos de hoje são do 88 ao 90 e o título é Tomando Nota. A teoria se encontra nas páginas 60 e 61. Então, olha lá. Você já conheceu um artigo de divulgação científica, um texto escrito geralmente por um especialista no assunto, com o objetivo de divulgar uma pesquisa realizada e os resultados obtidos com ela. É desta forma que a ciência avança, com a divulgação contínua de conteúdos novos que são produzidos em universidades, centros de pesquisa, instituições variadas, etc. Já sabe também que um texto nem sempre é escrito. Muitos textos são gráficos, não têm palavras. Outros, porém, são apenas falados. Esse pode ser o caso, por exemplo, de uma entrevista transmitida por uma rádio, que quem a ouve não vê as pessoas envolvidas, nem lê as perguntas do entrevistador ou as respostas do entrevistado. Nesse caso, os turnos de fala são facilmente percebidos pelas diferentes vozes. O ideal é que os envolvidos na entrevista sejam apresentados no início. Assim, você consegue saber quem fala reconhecendo a voz. Já na televisão, além de ouvir a entrevista, você vê os interlocutores agindo enquanto participam dela. Além de reconhecer a voz do entrevistador e de distinguir a voz do entrevistado, você os vê interagindo, cada um a seu turno. Imagine outro tipo de situação de oralidade. Um texto de divulgação científica que não fosse escrito, mas falado a um público ouvinte, com a finalidade de divulgação dos resultados de uma pesquisa. Esse é o caso de uma apresentação oral, de um seminário ou de uma palestra, por exemplo. Apresentação oral. Em sala de aula, você pode se preparar para fazer uma apresentação individual para o restante da turma a respeito de um tema sobre o qual você tenha pesquisado. A sua apresentação pode ainda ser a respeito de uma pesquisa que você tenha realizado fora da sala de aula. No caso de uma apresentação oral, que se inicia e se encerra com a fala de quem apresenta, existe apenas um turno de fala, bem determinado. Depois dele, no entanto, pode haver momentos em que as outras pessoas falem, como o turno do professor, com os comentários a respeito da apresentação. E a seguir, nós temos algumas dicas para uma apresentação oral. Número 1. Linguagem corporal é importante, nada de mão no bolso. Número 2, fale alto e claramente. Número 3, pratique várias vezes a sua apresentação. Número 4, não leia os slides, isso é irritante. Número 5, use recursos visuais para enriquecer a apresentação. Número 6, mantenha sempre contato visual com sua plateia. Número 7, não tenha receio de se corrigir. Número 8, tente usar uma roupa que não deixe marcas de transpiração. Número 9, foco na mensagem, evite fugir do assunto principal. Número 10, mão tremendo? Segure uma caneta, relaxe e sorria. Número 11. Nervosismo é normal. Pratique e cronometre sua apresentação. Número 12. Evite terminar as frases com palavras como né, tá ou similares. Número 13. Revise seus slides para erros de gramática ou ortografia. Número 14. Conheça o seu público e adapte seu conteúdo às necessidades dele. Número 15. Nada de ficar curvado, postura confiante e não fique de costas para o público. Número 16.
Nunca inicie com uma piada se você não for engraçado. Número 17. Tome cuidado para não fazer careta quando alguém estiver perguntando. Número 18. Se você não entender uma pergunta, pode pedir para repetir. Número 19. Não se preocupe se você não souber uma resposta. Agradeça e diga que ainda não explorou este ângulo. Número 20. Use sapatos confortáveis e não se esqueça de respirar. Essas são algumas dicas para uma apresentação oral. Isso ajuda tanto em língua portuguesa quanto nas outras matérias, viu, pessoal? E o seminário? Com outros colegas, você pode ajudar na composição de um seminário, uma espécie de aula dada por um grupo de alunos, seguida de um momento de questionamentos dos ouvintes ou debate coletivo. Nesse caso, o número de turnos de fala pode variar bastante. De modo geral, existirão pelo menos 2 turnos entre aqueles que realizam o seminário, já que esse tipo de apresentação oral é realizado em grupos. Após a apresentação inicial, caso os ouvintes tenham espaço para perguntar, cada um terá seu turno de fala específico, seguido do turno de quem lhe responderá. Caso aconteça um debate, os turnos de fala costumam acontecer de maneira ordenada. E o que é um seminário? É uma dinâmica de estudo em grupo a partir da proposição e da discussão de um tema. O estudo envolve apresentadores e plateia. Requer um preparo prévio, coleta de material bibliográfico acerca do tema, leitura, redação e metodologia de apresentação oral. E a palestra? Uma palestra é uma apresentação oral mais formal e mais específica, voltada para a discussão por parte de um especialista em determinado assunto cultural ou científico. Em geral, uma palestra inicia-se pela apresentação oral desse especialista, que depois abre espaço para receber perguntas da plateia. No caso de uma palestra típica, existe um grande turno de fala do palestrante, seguido de turnos daqueles que perguntam, seguidos, por sua vez, do turno de resposta do palestrante novamente. Como você viu, em determinadas situações, é preciso fazer um resumo, contendo as informações mais relevantes e essenciais do assunto. Antes de se fazer um resumo, no entanto, é importante, depois de uma primeira leitura, fazer anotações ou criar esquemas que ajudem na apreensão e na compreensão desses pontos relevantes. De modo muito similar, ao ouvir uma apresentação oral sobre os resultados de uma pesquisa, o que equivale a ler um artigo de divulgação científica, uma pessoa pode fazer anotações ou tomar notas do conteúdo transmitido oralmente, para que consiga, por exemplo, retomar o que foi tratado na palestra ou no seminário, inclusive para a confecção de uma síntese, ou seja, de um resumo da apresentação oral. As notas são importantes, assim como para o resumo de um texto. E para a nossa aula online, vocês vão ler a teoria tomando nota, que estão nas páginas 60 e 61, e realizar os exercícios de 2 a 7, nas páginas 67 e 68. Anotem as dúvidas e já nos falamos. Tchau, tchau!